Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do RH Cast. Já vou contar para vocês sobre o que é que a gente vai falar nesse episódio extremamente especial. Eu sou a Jéssica Martins, se eventualmente você não me conhece, nunca esteve por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tô aqui hoje para conversar com a Flávia Lippe. Flávia, seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu tempo. Para quem não te conhece ainda, conta um pouquinho sobre você e já vou contar sobre o que a gente vai trazer aqui hoje. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com você. Bom, para quem também nunca ouviu falar, eu trabalho com comunicação há muitos anos, na verdade. Eu acho que eu só transitei de uma área da comunicação para outra, mas para falar basicamente do que eu mais amo nessa vida, que é gente. Eu sou apaixonado por gente. Quando eu assim, mais no início da minha carreira, por ser apaixonada por gente, eu resolvi criar um programa de televisão que eu pudesse inspirar pessoas a viverem melhor. Esse programa chama-se Repórter Eco, era um programa de sustentabilidade e meio ambiente, e o meu objetivo era a parte humana dessa história. Era como que humanos poderiam viver melhor entre si e como que a gente preservava o planeta para que a gente fosse feliz e vivesse melhor. E durante muitos anos eu me dediquei a esse tema e, paralelamente a isso, eu criei um instituto de pesquisa sobre desenvolvimento humano, transformação humana, habilidades humanas, que chama-se Instituto de Desenvolvimento Humano LIPP, que é o IDHL, que já existe há mais de 25 anos. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, a gente tem como objetivo principal trazer autonomia emocional para o maior número de pessoas, independente da classe social. E quanto mais eu pesquiso, mais eu me apaixono pela humanidade. E mais eu acredito que nós temos, sim, muito o que fazer ainda como humanos, e somos muito humanos. Somos especiais. Nós temos muita coisa para trocar. E quando a gente olha para o mundo corporativo, olha para o mundo do trabalho, a gente não pode esquecer que somos esses mesmos humanos, que plantamos, colhemos, sofremos, temos famílias e que também trabalhamos. E às vezes o trabalho se torna a grande importância da nossa vida, e não é. Ele é uma parte integrante, como todas as outras coisas. E quando a gente compreende isso, o trabalho fica extraordinário. Porque ele deixa de ser uma obrigação, um desejo absoluto de ser rico, ter sucesso, ganhar muito dinheiro ou chamar atenção. Ele simplesmente passa a ser um exercício de propósito, um exercício de missão, um exercício de trocar ideias, às vezes até de educar outras pessoas sobre assuntos que ainda não foram compartilhados. Então, eu brinco que eu, basicamente, sou uma apaixonada por gente que não perca a oportunidade de dar um abraço. Muito bom, você já deu um spoiler, inclusive, do que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, nesse último episódio, extremamente especial, a gente veio falando durante toda a temporada sobre os desafios de gestão de pessoas, sobre os processos de gente no âmbito corporativo. Hoje a gente vai falar do indivíduo, né? A gente vai falar da pessoa. Antes da gente abrir aí o nosso papo, você falou sobre o seu propósito no começo aí da sua apresentação, né? A gente falou muito sobre propósito, carreira, descobertas, autoconhecimento aqui no nosso podcast também, nosso videocast. E eu queria entender de você, da sua carreira, quando foi que você descobriu esse propósito, né? Assim, eu descobri o meu, hoje eu tenho 33 anos, aos 28, quase 29 anos de idade. E a gente acaba se pressionando muito por isso, porque propósito é uma coisa que as pessoas têm falado muito, né? Protagonismo na carreira, você tem que ter um propósito, algo pelo que lutar. E as pessoas têm se angustiado muito porque não é uma descoberta fácil, não é uma descoberta guiada, pelo menos no meu entendimento, né? Como é que foi isso para você, essa descoberta? Quando foi? Bom, eu acho que tem algumas coisas para a gente falar sobre isso antes de achar que pode ser uma descoberta, né? Assim, a gente pode criar oportunidades e aquilo passar a ser um propósito. Eu não acredito numa missão para a vida inteira. E nem acredito que existe o propósito. Eu acho que a gente se inspira com situações que a gente pode, de alguma forma, colaborar. E aquilo pode se tornar uma pequena missão naquele dia. Naquele momento. Dia? Então você acredita que pode haver um pequenas propósito? Missões. Entendi. Você imagina, eu quero viver 150 anos. Eu estou com 55. Você consegue imaginar eu fazendo a mesma coisa até 150 anos? É impossível. Nós somos múltiplos. E os problemas da humanidade, na verdade, os dramas são os mesmos.
Mas os problemas que a gente causa são sempre maiores ou diferentes. Nós causamos grandes problemas para o planeta. Então, eu acho muito difícil eu, até os 150 anos, falar da mesma coisa, porque eu vou aprender coisas novas. Eu sou uma pessoa que tem muita curiosidade sobre tudo da vida, tudo. De como rodar um cimento até um livro de alta tecnologia. Você acabou de me dar uma aula antes da gente entrar aqui sobre o café, né? Pesquisa de café, o quanto faz mal, em que sentido, que hora tomar o café. Né? Isso faz parte da sua curiosidade, né? Faz parte da minha curiosidade e que uma coisa leva a outra. Eu queria entender por que as pessoas têm um alto índice de cortisol hoje e fui levada a estudar sobre o café, que é um dos motivos, entende? Então, assim, eu acredito que o propósito, a missão, essa obrigação de ter propósito e missão já é um grande problema. Agora, a inspiração que eu tenho por gente vem realmente de muito cedo. O meu pai é psiquiatra, minha mãe é artista plástica, então eu brinco que minha cabeça jamais poderia ser preta e branca. Então ela é muito colorida e muito cheia de curiosidades mesmo. E quando eu era muito criança, eu já fui inspirada pelo meu pai, que tem um olhar muito profundo sobre a humanidade e sobre as pessoas que têm mais carências emocionais e financeiras. Eu fui despertada para isso. Eu sou a filha mais velha e então eu tive a oportunidade de ser despertada para isso. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu acho que foi a grande virada de entendimento de que isso veio comigo. De alguma maneira, isso veio comigo. Era Natal, eu estava no carro com a minha mãe e a gente voltando para casa, eu vi uma criança na rua, uma menina, com uma bonequinha toda descabelada, e ela também estava toda descabelada, ela é bem branquinha, com olhinho claro, assim, toda bonitinha, e ela estava toda descabelada com uma boneca muito, assim, e era Natal. E eu estava com uma boneca na mão, que era uma boneca nova, que eu tinha acabado de ganhar de Natal, era Natal. E aí eu comecei a chorar, e falei, mãe, para o carro, para o carro. Ela falou, por quê? Eu falei, eu queria que você parasse o carro. Aí ela falou, pra quê? Eu falei, eu quero dar minha boneca para aquela menina. Essa menina chama-se Kênia, e eu tenho contato com ela até hoje. Eu tinha 6, acho que ela devia ter uns 8. Você lembra disso ou alguém contou pra você? Você lembra vagamente? Quem sempre me lembrou dessa história foi a Kênia, porque ela sempre permaneceu na minha vida. Entendi. E minha mãe e meu pai, obviamente, né, eles sabiam que isso era um propósito que veio comigo, de alguma maneira. Né? Então, eles sempre me lembram que, desde muito pequena, eu sempre olhei o outro com muita dignidade, com muita empatia, e que isso era realmente uma coisa muito importante para mim. Ouvir a outra pessoa e olhar para ela sempre foi algo muito importante, desde criança. E aí eu dei essa boneca para a Kênia e falei, você quer ser minha amiga? E aí, a partir daí eu comecei a frequentar não só a favela que ela morava, e passei a levar conhecimento para essa favela, desde muito pequenininha, como tomava banho, como que escovava o dente, e fui levando o que eu tinha. Né? E, claro, meus pais me acompanhando, e durante toda a minha vida eu fiz muitos trabalhos voluntários. No entanto, o próprio instituto é um instituto sem fins lucrativos, né? Deixa eu só fazer um parêntese nisso que você falou sobre você levar aos 6 anos de idade, como escovar dente, como tomar banho. Recentemente eu comentei no Instagram e postei um vídeo sobre isso, sobre o que é que a gente pode doar para o outro, né? Em algumas das entrevistas que eu fiz, alguém disse, se você sabe ler e escrever, apenas ler e escrever, claro, esse é o seu recurso, né? Então, aí a gente não tá falando não só de trabalhos voluntários, mas o que é que eu posso fazer por você? O que você pode fazer por mim? O que a gente pode fazer por alguém que trabalha com a gente, né? Isso já é uma pequena missão, você entende? Por isso que eu digo que não existe... Uma pessoa que ensina o outro a escrever, ela não precisa ser uma missão para a vida inteira. É uma pequena missão, uma pessoa que mora com você, né? Então, a partir disso, isso já existia em mim. Ninguém falou, vou parar o carro, você dá a sua boneca. E minha mãe até me perguntou no dia, né? Isso a minha mãe me contando. Ela falou, você tem certeza? Você acabou de ganhar essa boneca. Eu falei para minha mãe, tenho. É Natal, eu acho que nenhuma criança devia passar o que ela está passando. Eu só tinha 6 anos. Então, dizer assim que eu fiquei buscando muito, o que é muito claro para mim eu amo pessoas e eu detesto injustiça. Eu amo pessoas e acho que a gente pode viver cada um com uma situação financeira que lhe cabe por N motivos, mas a gente pode contribuir para diminuir a diferença. Então, eu brinco sempre que assim, se existe Deus, a única coisa que eu sempre pedi para ele foi, não me falte nada para que eu possa distribuir.
Porque se acontece isso, você tem ânimo. Você tem ânimo para criar pequenas e grandes missões. Mas se você é obrigado a ter um propósito, e se você é obrigado a ter uma missão, você está sempre buscando algo que talvez seja só porque a sociedade está te pedindo. Só para dizer que tem um propósito, por que necessariamente né? você tem que ter um propósito? Por que você não pode ser só uma pessoa que quer acordar de manhã, tomar café e trabalhar e voltar para casa? O propósito é ir acordar de manhã e trabalhar. Você entende, assim? Isso virou também um mecanismo de cobrança, um mecanismo de nos tornarmos também tarefeiros. Criadores de metas e criadores de busca, criadores de grandes sucessos, criadores de grandes inspirações, entende? Essa história eu acho que eu não contei nunca na minha vida que eu estou contando aqui para você. Entende? Ela nunca foi um mecanismo de venda de nada. Né? A convivência que eu tenho com a Kênia, por exemplo, a Kênia, claro que sempre conviveu na minha casa, depois disso ela ia nos aniversários lá de casa, ela virou realmente uma pessoa que conviveu muito comigo. Na adolescência a gente se separou um pouco, natural, e eu fui morar fora do país também, muito cedo, depois vim para São Paulo, né? Eu não tenho laços de amizades profundos em Belo Horizonte, que foi onde eu nasci, porque eu saí muito cedo de lá também. Minha família ficou e eu saí sozinha. Mas ela é uma pessoa que eu tenho contato e ela sempre me lembra do quão é importante isso e quanto mudou a vida dela isso. Hoje ela é uma enfermeira, ela tem uma escola de enfermagem. Porque o papai é médico, então ele incentivava ela na área que ele inspirava também, né? Então, essas pequenas inspirações, eu sempre pergunto para as pessoas, você fala tanto de inspiração, de subir no palco, você sabe o nome dos filhos da sua empregada? Você sabe onde ele mora? Você sabe quanto exatamente ela sofre para chegar até aqui, para te atender? Você já olhou no rosto dela e percebeu que aquele dia não era bom para ela? Aí depois você sobe num palco para inspirar a humanidade. Inspirar e quê? São essas pequenas coisas que eu acho que a gente precisa estar mais atento. E quando eu realmente eu criei o Repórter Eco com mais 2 pessoas, a Lia e a Vera. A Lia eu ainda tenho um pouco de contato, a Vera eu não tenho mais contato. Acho que a grande inspiração de cada uma teve os seus propósitos independentes, né? O meu sempre foi: como que eu posso compartilhar uma vida mais saudável, mais plena, né? Assim, mais humana. Então, se existia algum propósito, era sempre esse. Se é a partir de um trabalho voluntário, se é a partir de olhar com carinho para a pessoa que trabalha comigo, se é compartilhar grandes conhecimentos, eu sou uma grande estudiosa. Se é subir num palco, ou se é falar com você, ou se é a gente depois daqui trocar outras ideias que não foram gravadas. Isso é a experiência de viver. A experiência de viver ela é muito mais profunda do que ter um certificado, ou uma assinatura, ou um palco cheio de luz. Obviamente, inclusive eu te pedi isso, né? Eu falei, abre caminhos para mim, falei para você, né? Porque você está dentro de um ambiente onde eu posso falar coisas que podem ser interessantes. Esses caminhos podem ser abertos para que eu possa realmente falar de alguma coisa que as pessoas não estudaram ainda. Né? E como eu sou um bicho do mato, eu fico ali só estudando, né? Eu leio um livro por semana. Eu como o que eu planto. Eu vivo dentro de um ambiente absolutamente saudável, mas eu sei que é 1% da população que tem essa oportunidade que eu tenho de viver da forma que eu tenho. Então, por que não pedir ajuda para pessoas, se for interessante, trocar ideias sobre talvez as coisas que a gente se perdeu no caminho e que eu encontrei algum caminho com isso. Utilizar o recurso do outro, né? O que o outro tem para poder abrir caminhos e e usar os seus recursos para ajudar outras pessoas. Da mesma maneira que eu tenho esses recursos que eu estou te contando, como uma instituição sem fins lucrativos, né? Durante a pandemia eu atendi 3.000 pessoas gratuitamente, né? Trazendo essa inteligência emocional, eu chamo mais de independência mesmo, sabe? De ter sair da vulnerabilidade emocional. Porque quando você sai da vulnerabilidade emocional, você tem força concreta para poder fazer escolhas. Na vulnerabilidade emocional, mesmo que você tenha dinheiro, você sai perdendo. Eu quero que as pessoas ganhem muito dinheiro, o que elas quiserem ganhar. Mas o que eu posso dar para elas, de fato, é uma estrutura emocional para que ela seja quem ela quiser ser. Tanto o presidente da empresa que me contrata, quanto qualquer pessoa que me encontra. Eu tive uma oportunidade hoje vindo para cá
Eu sempre ando de Uber, eu não tenho carro. Então ando de algum meio de transporte, qualquer um que seja, né? Adoraria, inclusive, vir a cavalo, mas eu acho que não ia dar. Eles não iam me deixar, mas eu adoraria. E aí, no Uber vindo para cá, eu tive uma grande oportunidade de trocar ideias com uma pessoa que estava perdida. E que, por algum motivo, nós paramos no mesmo espaço, ficamos 1 hora dentro do carro, e ao sair, ele falou assim para mim, ele chama-se Luciano, ele falou, Flávia, eu nem sei, assim, que tipo de profissional teria que procurar para resolver as questões que eu precisava resolver, que nunca foram resolvidas, e a gente resolveu nessa sessão móvel. Então, essas são as oportunidades, né? Eu, na verdade, paguei para vir para cá. Na verdade, ele me pagou para ouvir uma história lindíssima e que a gente pôde contribuir um na vida do outro. Então, essa expectativa de que tudo tem um preço também é algo muito antigo, né? De ainda acreditar que é assim. Tá aí o paradoxo de Isling para mostrar que não é assim. Que a vida não é troca por dinheiro e nem troca por utilidade ou necessidade. A vida é experiência. Ou ela deveria ser, né? A vida é. Você acha A que vida as pessoas é se experiência. comportam dessa maneira? A vida é experiência. Como foi essa teoria? Foi uma teoria científica que foi espalhada nos ambientes profissionais. De que quem tem mais explora quem tem menos e de que as pessoas só trocam porque tem uma necessidade financeira para trocar. E isso foi divulgado durante muito tempo, né, desde 1800. Né? Aí a gente teria que falar um pouco sobre a evolução da própria humanidade, da Revolução Industrial, etc. Né? O próprio 24/7, que é trabalhado dessa forma toda, vem dessa teoria. Mas a verdade, e que foi quebrada depois, né, que vem a partir de Isling, ela foi quebrada. O problema é, como a gente estava comentando aqui, os grandes palcos ainda falam de coisas que não têm mais importância. Infelizmente. E se alguém falasse, de fato, dos novos estudos, que já são velhos, inclusive, Isling já tem mais de 2 décadas, né, na verdade, mais de 100 anos. Então, quando a gente fala dos novos estudos e que mostram que a humanidade tem um outro aspecto, hoje, por exemplo, já foi mais do que provado pela neurociência mesmo, não só a neurociência social, a neurociência econômica, a neuroeconomia, como a base total da neurociência e comportamento. A gente produz se a gente descansa. A gente cresce se a gente faz pausa, até dentro do útero. Né? Quando a mãe descansa, o bebê cresce mais. E por que vende-se, então, a ideia que você tem que produzir muito, ter alta performance e ser uma pessoa que dorme pouco? Isso é chique. É muito chique acordar às 5 horas da manhã. É sinônimo de sucesso, né? De produtividade, de entrega, de resultado. Então, isso está nesse antigo pensamento que ele precisa realmente ser quebrado. Porque os outros novos cientistas, os pensamentos, as novas provas de que o ser humano ele é mais produtivo, ele é mais feliz, ele é mais companheiro, ele consegue compartilhar mais se ele descansa, se ele faz pausas durante o trabalho. E isso, inclusive, até a ideia de ter pessoas que trabalham sendo colaborativos, traz mais lucro para a empresa. 70% mais lucro em empresas colaborativas. Então, em números a gente pode provar a diferença e em estado emocional. Não há mais motivo para acreditar que a gente precisa explorar o tempo. Vida é tempo. Tempo é vida. Não tem outra vida a não ser o tempo que você tem de acordar, fazer a sua história e dormir. Esse tempo cronológico, da forma que a gente está vivendo hoje, é um tempo que não faz o menor sentido. Recentemente eu estava lendo alguns estudos sobre o tempo, né? Que falava sobre... Porque eu queria entender quando é que surgiu, como é que surgiu. Queria até que
se desse sua contribuição, provavelmente já leu alguma coisa sobre isso. Quando é que surgiu essa questão da gente trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, com 1 hora de almoço? Como é que tudo isso surgiu na nossa cultura que faz com que a gente não consiga desapegar e seja um grande problema hoje o trabalho remoto, onde cada um faz o seu horário, ou a semana de 4 dias, onde várias empresas têm trazido isso como uma nova forma de trabalho, né? Isso é uma coisa inventada, né? Durante a Revolução Industrial. Porque, assim, existem várias... Eu não vou ficar falando um monte de nome científico, não, porque depois a pessoa até se perde. Mas eu vou contar, tipo, uma história em quadrinhos mesmo, bem rapidinho, né? Mas eu acho que vai ficar bem claro. Nós éramos do campo, então nós dormíamos quando o sol se punha e acordávamos quando o sol acordava. Os animais e as pessoas. Isso, inclusive, é o que rege biologicamente o nosso corpo. Nós temos um relógio biológico que é regido pelo nosso cronos. A cronobiologia é a ciência que estuda o nosso relógio biológico. Assim, de uma forma geral, a gente deveria viver como o nosso relógio biológico. Nós não temos saúde hoje porque a gente vive num relógio externo. Dentro desse relógio biológico, dentro da cronobiologia, nós temos 3 tipos diferentes de indivíduos biológicos. Nós temos a coruja, o terceiro pássaro e a cotovia. Esses nomes foram dados pelos cientistas só para ficar mais fácil da compreensão. As corujas, por exemplo, elas começam a ter uma produção mesmo de trabalho a partir das 6, 7 horas da noite. E elas trabalham a madrugada inteira de boas. Mas não acordam às 5 horas da manhã para poder fazer aquilo tudo que as pessoas acham que é muito chique fazer. Porque elas não são da manhã. Os terceiros pássaros, eles são os mais comuns que existem na humanidade. Então, eles, de uma forma geral, acordam às 8 e vão ter sono às 10 e tem um período produtivo nesse período. As cotovias, é o meu caso, por exemplo, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, eu construo um prédio até meio-dia. Se você mudar de ideia, eu já botei as janelas, não há mais o que fazer. E a compensação, das 6 horas, eu já começo a ficar meio inútil, e 7h30 eu já estou preparada para dormir, 8 horas já estou dormindo há muito tempo. Essa é a vida ideal, que eu consigo ter ela hoje. Porque eu plantei para colher essa vida. Eu fiz por onde ter esta vida. Deixar o meu relógio biológico, de fato, construir a minha história. Claro, a gente pode combinar para jantar? Claro que eu vou. Eu só vou dormir um pouquinho antes, porque eu vou ficar com muito sono e não vou ser uma boa companhia. Mas eu tenho vários antídotos para que eu possa conviver com as pessoas que são noturnas. Porque eu amo gente. Então, são pessoas apenas que têm um relógio biológico diferente do meu. Então, eu faço várias adaptações para ter essa convivência. Mas o meu cotidiano é do meu relógio biológico. Quando que isso mudou? Durante a Revolução Industrial. Primeiro, assim, o relógio mesmo que a gente usa hoje de pulso, ele sempre é um status. E o status desse relógio começou com os relógios de bolso. Quanto mais bonito era o relógio de bolso, mais poder você tinha. Mas por que esse relógio apareceu? Primeiro, porque existiam os relógios nas indústrias. E como que eu vou controlar esse trabalho se eu não sei que horas são? Então, não dá para abrir a fábrica quando o sol abre e fechar quando o sol se pôr. Então, foram criadas as jornadas de trabalho, isso que a gente chama 24/7. Dentro dessa ciência, da cronobiologia, que inclusive foi a estrutura do meu mestrado, foi como os nossos relógios biológicos interferem, de fato, na produtividade, como o mundo corporativo perde em não entender que o sono é primordial para os executivos. Então, a jornada 24/7, ela foi criada justamente para coordenar esse ganho financeiro, onde todos trabalhavam. No entanto, o filme de Chaplin mesmo, né, aquela coisa mecanicista, ela vem da época da indústria. Mas me parece que fazer isso naquela época fazia um pouco de sentido, porque a forma de trabalho ela era extremamente dependente, né? A cadeia, né? A produção ali era literalmente um do ladinho do outro, Sim. Um precisando do outro, todo mundo precisava estar ali. Na verdade, ela nunca fez sentido. Nem todo mundo precisando estar ali. Não, porque
Porque não precisava ser esse horário. Entende? Assim, as jornadas não precisavam ser 24/7, todo mundo trabalhando 5 dias por semana. Sim, ou nesse caso, sim. Entendeu? Isso já foi criado em termos mesmo financeiros para que gerasse um volume de dinheiro X e pudesse ser pago pelo número de horas. Sim. Entende? Então, a jornada 24/7 é uma jornada industrial. Ela é uma jornada... A gente tem que entender como foi a Revolução Industrial e como foi o desenvolvimento econômico do país. Essa história, por exemplo, do país não, do planeta, né? Eu tô falando do país porque a gente está no Brasil, mas é do planeta, tá? O Brasil não é diferente de nenhum lugar, isso é do planeta. A coisa mais interessante da gente perceber dessa questão da jornada do trabalho e do antes de Isling, quando quem ganhava mais era o cara que sobrepunha sobre quem ganhava menos, e sempre existe uma troca comercial que ninguém é bom com ninguém, o negócio é só por interesse, vem dessa estrutura, entende? De 1800. Nós já estamos em 2022, pelo amor de Deus, que não dá para repetir isso, entende? Então, essa jornada é uma jornada extremamente estudada, e por que a gente perdeu a saúde com isso? Então, a questão do próprio relógio mesmo, ela vem nessa questão do poder. Então, a gente está alimentando ainda estereótipos de poder sem olhar para o que somos como humanos. E que, como humanos, a gente produz muito mais do que a história do poder. Entende? Isso independente, não tem nada a ver com o ser pobre ou ser rico. A gente só está contando aqui uma narrativa de como você acha que para você ser alguém, você tem que entrar nesse sistema. Entende? Só que o nosso sistema biológico é outro. O que seria ideal na sua visão, né? Porque, querendo ou não, a pandemia, ela trouxe forçadamente essa necessidade de se olhar para a pessoa. Sim. E para as questões pessoais para além das corporativas, né? Envolve Sim. aí a família, né? E aí os filhos, a rotina, uma série de Sim. outras coisas que vieram junto com a pandemia. O que para você hoje, né? Se você tivesse que recomendar, né, para todos os executivos e executivas que estão nos ouvindo aqui, um modelo, não sei se a gente poderia ter um único modelo, mas um modelo de trabalho, né? Dentro dessa lógica de produtividade. Eu acho que você falou, assim, bem interessante. Não é nenhum modelo, né? Porque nós somos diferentes, tá aí biologicamente, nós somos três relógios biológicos que funcionam diferente. Essa é uma coisa muito interessante. Algumas empresas já até têm, né? Você entra às 8, às 9 ou às 10, mas é sempre 24/7 a jornada, certo? É sempre 24/7. Se a gente começasse a compreender que produtividade significa entrega e não tempo de trabalho, isso poderia dar uma grande abertura de entendimento, a não ser aquilo que é essencial mesmo. Por exemplo, o médico, ele, quando vai fazer uma cirurgia, ele está lá presente, a cirurgia dura X horas. Se complicar, dura mais horas. Se descomplicar, dura menos horas. Mas, de uma forma geral, tirando algumas exceções realmente, a gente poderia trabalhar pelas entregas, entende? E não pelo número de horas trabalhadas. Você já estudou sobre gig economy? Já. Você acha que talvez seria... Me lembrou, tá? Assim, pelo pouco que tem de insumos hoje, né? De estudo, seria alguma coisa nesse sentido? Olha, você tá aqui para entregar isso, então entregue isso nesse tempo. Se é de noite, de manhã, de tarde, para mim não importa. Isso é uma das coisas. Mas o primordial é entender como humanos funcionam. Porque isso é um mecanismo, né? Um mecanismo de trabalho. Mas como a gente funciona? Entende? Claro, se você não está pedindo para a pessoa ficar lá de 8 da manhã às 10 da noite, você de alguma maneira já está contribuindo para que ela entenda sobre o relógio biológico dela. Agora, se ela nem sabe da existência, nem a empresa sabe da existência, algumas empresas que já me contrataram, a gente já não tem a semana, a sexta-feira casual? Então, por que isso é importante, a sexta-feira casual? Pensa bem, você não acha que deveria ser casual todo dia? A pessoa pode ser quem ela quer ser? Com todo bom senso? Isso é bem antigo, hein? Eu lembro na época que eu era RH, na época, né? Como se eu fosse tem muito tempo, né? Mas assim, há uns 10 anos atrás a gente tinha a sexta-feira casual. Entendeu? E não teve uma transformação? Algumas áreas ainda não, né? Mas olha para você ver como as tribos são interessantes e como entender o ser humano é o que basta. O ser humano, ele vive de tribos. Você consegue identificar uma pessoa que os Faria Limers, você identifica pelo coletinho, você identifica pelo que ela está vestindo, você identifica pelo relógio que ela está usando. Então, a gente precisa entender que existem tribos diferentes, mas que o poder pode ser diferente. Pode ser o poder de atuação.
Que, de certa forma, é o que as pessoas estão querendo também. Né? Elas estão querendo falar o que elas pensam, elas estão querendo ser ouvidas, né? Elas estão querendo ser ouvidas independente do que elas vestem. Existe uma necessidade de não pertencer à tribo, só que nós somos tribais. Então, de uma certa forma, a gente acaba chegando mais perto daquilo que combina um pouco mais com aquilo que a gente pensa que é uma tribo. Pode não vestir igual, mas é uma tribo de pensamento. Né? Então, quando a gente pensa em termos corporativos, são várias tribos ali dentro. E em termos neurobiológicos, se a gente for falar então aí de neurocomportamento, neuroeconomia, neurociência social, tem que entender muito como a gente funciona. Então, num ambiente de trabalho, algumas pessoas que não se bicam, elas não se bicam só porque eu não gosto daquela pessoa. Quimicamente, elas podem não funcionar. Existe mesmo. Não é só uma coisa. Isso existe estudado, fotografado praticamente. Né? Então, os recortes de como a gente funciona, nós somos animais. Incríveis. 2% só diferentes dos símios. Só 2% diferente. É muito pouco. É muito pouco. Mas é o pouco que faz a gente estar aqui conversando, por exemplo, elaborando ideias e construindo uma narrativa. Construindo uma narrativa. Emocionalmente, não. Porque os animais também, isso também já é muito estudado, os animais também sentem. Eles sentem, não só animais, plantas também. Né? Eles, inclusive, criam estratégias. As plantas também, tá vendo? Eu sabia. Um dos estudos mais avançados sobre botânica né, indo para o lado da sustentabilidade é a prova que as árvores, elas conversam pelas raízes, elas criam uma web, igual a web que a gente tem na internet, elas criam uma web e elas conversam entre elas. Qual o objetivo dessa colaboração pelas raízes? Uma árvore que está doente, ela recebe por debaixo da terra, uma começa a conversar com a outra, falar que ela está morrendo, e todas mandam alimento para aquela árvore sobreviver. Ou uma árvore que já está perto de morrer, elas conversam entre elas também como ela pode ter uma morte tranquila sem afetar o que está em torno. Então, embaixo é uma web muito forte de conversa e de troca, extremamente forte. Tem um livro incrível, né, que fala sobre isso, que é A Conversa das Árvores, e você entende isso na prática científica de que isso é real. Então, todos nós temos sentimentos, em graus diferentes, mas todos nós temos sentimentos, e todos nós temos a expressão das emoções na face. O Paul Ekman foi meu professor, inclusive, Yves Ekman também, é um grande estudioso sobre as microexpressões, que são as emoções universais que todos nós temos. Então, quando a gente fala disso, aí você fala, então tá, isso não tem nenhuma importância no trabalho. Ah, não, o trabalho é quem trabalha. Essas emoções é que trabalham. Não trabalha o cara que é especialista em RH. Não trabalha o cara que é presidente da empresa. Não trabalha o cara que formou em Harvard. Trabalha o cara que tem uma emoção. Essa emoção é que lidera ou que perde. Nós somos seres emocionais, desejando muito ser racionais. E é aí que tem os grandes desacordos. Dentro disso que eu estou falando, inclusive, tem essa expectativa. Então, como que nós vamos trabalhar no futuro? Primeiro, entendendo que nós temos um relógio biológico que funciona em 3 momentos diferentes. Por que não, então, trabalhar com os biótipos? Você vai pegar um cara que super produz de madrugada e marcar uma reunião com ele às 5 horas da manhã? Você acha que vai dar certo? Não vai. Mas você também vai pegar o cara das 5 horas da manhã para ter uma reunião com o cara de noite? Também não vai dar certo. Nem para um, nem para outro. Talvez a gente tivesse que ter alguns blocos comuns ali para as pessoas se participarem daqueles blocos. Exatamente. Né? Quer ver outra coisa interessante? Alguns biótipos não conseguem pensar com fome. Então, eu, por exemplo, se alguém marca alguma coisa para mim na hora do almoço, eu tenho, igual eu falei, eu tenho vários antídotos e criei quase que uma metodologia de antídotos mesmo, que tem inclusive alimentos para aumentar a nossa capacidade de raciocínio cerebral a partir dos biótipos. Então, eu, por exemplo, não funciono com fome. Eu como antes, é o meu antídoto, eu como antes e faço uma reunião brilhante. Agora, se eu tiver com fome, eu vou sair perdendo e vou fazer você perder também, porque eu também não vou dividir o que eu posso considerar que é muito importante e que você gostaria de ouvir, que eu tenho para contribuir.
Deixa eu só fazer um gancho nisso que você está falando, de um dos assuntos que a gente preparou aqui para o nosso papo, que é a questão do autoconhecimento e autopercepção, né? Dentro dessa linha dos 3 biótipos, né? A gente precisa, antes da empresa entender quem somos, a gente precisa se manifestar sobre quem somos, né? A gente precisa ter essa percepção para se manifestar e para poder colocar aquilo ali na mesa. Você não acha que isso se torna um problema? Porque grande parte da humanidade não tem autopercepção, autoconhecimento, não sabe quem é, para onde quer ir, quais são os meus potenciais, quais são as minhas dificuldades, por exemplo? Eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade. Inclusive da gente falar sobre isso, né? As empresas, elas não podem olhar individualmente cada problema ou cada questão, mas se olhar com humanidade e das próprias questões, entender que estamos todos em busca de quem somos, essa é real. Claro, eu digo 1% da população vive em plenitude. O que é viver em plenitude? É você conseguir realmente colocar todos esses aspectos humanos da vida, a família, o trabalho, os medos, numa experiência de vida, a saúde, e não ficar fixado em coisas específicas, né? A plenitude, ela é simples. Ela é muito simples. Todas as pessoas das últimas pesquisas na beira da morte, nenhuma delas fala dos grandes... Eu não devia ter ganhado mais dinheiro, eu devia ter comprado aquele apartamento para deixar para o meu filho, ou eu deveria ter pedido demissão, ou deveria... Não fala isso. O que elas falam, de uma forma geral, eu deveria ter vivido aqui e agora, eu deveria ter sido mais curioso, eu deveria ter me relacionado melhor, me relacionado melhor, estado mais com a minha família, ter cuidado da saúde do meu corpo para que realmente eu pudesse, né, viver isso. E eu deveria ter tido um hobby. Fazer o que eu gosto. Não é profissionalmente. Essa história também de profissionalizar o hobby, né, você só pode trabalhar naquilo que você ama. Isso também é um erro. Isso não é real. Você não pode amar 24/7. O trabalho é 24/7. Esse aqui é o mundo que tem. Você concorda? Por mais que as pessoas façam com que a gente ambicione outra coisa, Sim, né? Então, trabalhar para você mesmo e, enfim, ter outro tipo de rotina, trabalhar pra você mesmo, qualidade você nunca mais de vida. dorme. Você é vida de empreendedor, cara. Mas o mundo que tem ainda é 24/7, né? Como é que você fala sobre amar o que você faz se o mundo ainda é 24/7? E até porque, igual eu falei, você não ama 24/7, é nem aquilo que você ama fazer. Tem dia que você tá exausto, tem dia que você, sabe, você gosta, mas não é toda hora. Tem coisas que você não gosta de fazer dentro do que você gosta de fazer. Exatamente. Então, assim, essa reflexão, realmente, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa ter não só autoconhecimento, né? Autoconsciência. Desenvolver esse despertar para que a gente compreenda que a vida não é só aquilo que estão cobrando de nós. Assim, eu não estou querendo uma revolução, vamos ficar contra tudo. É o contrário. Dentro de tudo que nós temos, vamos trazer coisas novas para trocar. Né? Olha, coisas interessantes que eu vejo acontecer. Eu acabei de ser contratada por uma empresa agora, eu vou ficar 3 dias com os executivos, ensinando a meditar, a se conectar, a ter pausas, a falar de coisas humanas, a falar de sentimentos. Isso era muito difícil que me contratassem. Por mais que eu tentasse, as pessoas não queriam me ouvir sobre isso. Eu era o bicho grilo que deu certo. Ponto. Ninguém queria falar sobre isso. Agora a ciência provou que o mindfulness, a meditação, a pausa, elas são essenciais para que as pessoas tenham produtividade. Eu me lembro até uma frase da pessoa que me contratou, ela falou assim, nós queremos tudo isso, mas eu quero que você saiba que resultado é muito importante para nós. Né? Então existe ainda um pensamento que o resultado é contra ser humano. E aí eu mostrei em números. Você vai ter esse resultado se você fizer isso. É o contrário. Nós tivemos um podcast onde participaram 2 pessoas da Max Milhas, que foi a Luísa e a Thalita, extremamente brilhantes, e a Luísa falou exatamente isso, sobre a cultura da Max Milhas. As pessoas acham que pessoas e resultado não podem estar na mesma frase. Elas podem e, além disso, elas devem, né? Cuidando das pessoas que a gente leva um negócio a um resultado esperado, né? Agora,
A alta performance é inversamente proporcional à saúde. Então, como a gente vai criar isso? Primeiro que falar de alta performance é um negócio tão velho. Deus do céu, é colocar a gente num patamar década de 80, tipo, você tem que ser exponencial. Gente, a vida não é exponencial. Não é. E nem é linear. Mas ela tem altos e baixos. Ninguém consegue ficar girando 24 horas crescendo. Você entende? Nós temos esses altos e baixos e temos as pausas. Nós temos uma idade biológica de fazer muito, de fazer médio, de fazer pouco. A gente morre. E quando a gente perde o sentido de que nós somos mortais, a gente tem que lembrar que nós somos mortais. Sabe por quê? Para valorizar o hoje, o aqui e agora, e não ter um arrependimento na hora da morte, porque não tivemos uma vida plena. Sabia que isso é o meu maior medo? As pessoas me perguntam qual é o seu maior medo. Meu maior medo é chegar a uma certa idade e não ter mais tempo de fazer o que eu gostaria de ter feito. Então, se você já tem essa questão, para e coloca essa questão em primeiro plano. Porque esse é o primeiro ponto que as pessoas falam na hora da morte. Eu deveria ter vivido aqui agora, e agora eu tô morrendo, eu não tenho como viver. Entende? É claro que é uma experiência, eu tô te proporcionando aqui uma discussão que eu me aprofundei muito, no entanto, eu criei uma calculadora de vida que chama Equação, né? Para ajudar as pessoas a compreenderem como que ela coloca realmente a plenitude em primeiro plano. Para não, na hora da morte, não se arrepender de não ter vivido. Porque não é se arrepender de não ter ganhado dinheiro, não ter vivido. Não ter vivido Devem existir estudos que falam que pessoas bem-sucedidas com muito dinheiro não são felizes. Eu acho que tem alguma coisa assim, não tem? Vários. Eu mesma sou uma das estudiosas desse assunto. Porque é o paradoxo de Isling. A felicidade, a respeito do dinheiro, a felicidade, ela tem um limite. Né? A percepção de que você é mais feliz pode ser maior em pessoas milionárias. Mas a felicidade em relação ao dinheiro, que é a neuroeconomia, para você ser feliz, se você fizer uma relação com dinheiro, para você ser feliz, você precisa de 30 mil reais por mês. Vamos falar em reais. Ser completamente feliz. Claro que a gente está falando num país onde tem pessoas que não recebem nem 40 reais por dia. Certo? Mas o número de qualquer país do mundo é 30 mil reais. Com 30 mil reais, você já é uma pessoa extremamente feliz em termos de dinheiro. Porque você tem tudo. Você tem alimento, boa escola, você tem saúde, você tem lazer, você tem o que o olhar que a gente tem sobre a felicidade econômica. Okay. Mas para ser feliz, não é a economia que é o ponto principal. Existem estudos muito profundos disso. Antes, a gente olhava o planeta pelo IDH, né? Era só o índice de desenvolvimento humano que era baseado na economia, quanto se produz e quanto dinheiro tem, esse país é feliz ou não. Hoje não, por causa do botão, inclusive, né? Nós temos um outro índice hoje, que as empresas já estão colocando, mas já tem um índice mundial mesmo, de como que a gente olha a humanidade, o desenvolvimento da humanidade. E a felicidade foi inserida nisso. E, incrivelmente, o último ponto é a questão financeira. Pra você ter uma ideia, um dos países mais felizes do mundo é o Panamá. Entende? Assim, a gente pode imaginar Japão ou Estados Unidos. Não é. Mas por quê? O que tem no Panamá? Colaboração, identidade, sentido de identificação com a cultura. E você acha que as gerações que estão chegando, os jovens chegando no mercado de trabalho, eles têm isso muito mais latente? Eu estava num evento essa semana e eles falavam, em algum dos conteúdos falavam sobre a mudança de cultura. Não vou me lembrar os nomes que ela deu, mas de sair de uma cultura onde era vender as suas horas por dinheiro, que é o 24/7. 24/7, para uma cultura onde, além do dinheiro, eu preciso ser feliz no trabalho. Então, assim, é uma condição, não é só você me pagar, é eu ter também uma série de experiências que vão me tornar uma pessoa feliz aqui. Então, eu acho que isso também é um grande erro. O qual das coisas?
As de duas, ser né? feliz? Você não vai ser feliz no trabalho, porque eles vão te dar condição disso. Felicidade, ela é interna. Mas você acha que dá pra ser feliz numa cultura tóxica? Eu vou te dar um exemplo. Não, Porque não assim, dá para ser feliz tem numa como... cultura Depende do que é tóxica. felicidade, talvez seja até importante você dizer, porque assim, é muito melhor, na minha percepção e pelos relatos que eu escuto por aí, trabalhar num ambiente onde você é respeitado, onde a sua liderança, você tem uma admiração por ela e ela cuida e entende que você é uma pessoa e não uma máquina, né? Onde você é remunerado proporcional às suas entregas, do que você trabalhar num lugar onde as pessoas querem controlar a sua jornada, não entendem que você é uma pessoa, entre outras coisas contrárias disso que eu disse aqui. Então, se a gente for falar sobre felicidade, vou te falar que é o estudo mais profundo que eu tenho. Felicidade e plenitude. Eu comecei a estudar em 2014 para criar a equação, que é a calculadora de vida, que prevê como que você pode, de alguma maneira, ser pleno nesse planeta. Ela não é uma fórmula, mas ela é um ensinamento que, individualmente, cada um vai criar a sua própria calculadora, a sua própria equação. Perfeito. Então, para isso, eu tive que estudar muito a felicidade. Você não vai adquirir essa felicidade que as pessoas estão vendendo. Isso é uma vendinha. Vamos mudar a cultura que você vai ser feliz. Não, você não vai ser feliz. Porque se você for infeliz, você vai ser infeliz, inclusive num lugar positivo. Ok, tá aí, concordo. Porque a felicidade, nós temos dois tipos de felicidade. A felicidade que se vende hoje, que é essa, é a felicidade que você adquire externamente. Por bens, por reconhecimento, por dinheiro, pelo trabalho que dizem que você tem que amar. É por tudo que você tem que fazer e você adquire e conquista a felicidade. A outra felicidade é uma felicidade desenvolvida internamente. Onde quer que eu esteja, eu estou feliz por estar. Existe um percentual que diz que tem uma parte que é do externo e outra parte que é do interno. Não tem? Tem, Uma coisa assim? mas de uma forma geral, O quem interno. não tem o interno, o externo é o que comanda. Por isso que autoconhecimento e autoconsciência vão trazer felicidade. Perfeito. Né? E aí sim, se você estiver num lugar tóxico, você vai saber o que você precisa fazer como antídoto, ou para sair de lá, ou para fazer daquele lugar um ambiente que você precisa para X tempo. Mas não é uma guerra. Ou seja, o trabalho ele é um dos mecanismos para nos tornar uma pessoa feliz. Então é como se ele fosse um dos elementos ali do externo. Que a gente volta no início da nossa conversa. Quando você é obrigado a ter um propósito, uma missão, e você só pode trabalhar naquilo que você ama, a sua vida virou trabalho. Você vive sábado e domingo. E durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você é feliz. Oi? Você tá entendendo? Existe uma pesquisa, inclusive nesse evento também, que falava que você está lidando com... Deixa eu tentar lembrar, mas fala assim, o seu funcionário está esperando para descansar quando ele aposentar. E o seu funcionário está pensando no que ele vai fazer para ser feliz depois das 18 horas. Então, ou seja, ele não consegue associar. Nesse mecanismo de que essa nova geração, que eu também não acredito em gerações, tá? Essa nova geração tá mais madura e além do dinheiro ela quer ser feliz, esse é o grande erro. Continua na contramão do que é ser feliz, mas com uma roupa nova. Tem que ter uma causa. Tanto tem que... A gente está criando novos problemas. Novos problemas para os mesmos dramas humanos. Que são? Família, saúde, morte. Trabalho, relacionamento. Esses são os dramas. Tá todo mundo no mesmo Esses dramas não mudam. Esses dramas não mudam como as emoções não mudam. Todos nós temos as mesmas. 7 emoções universais. E aí a pessoa fala, não, mas agora esses novos caras, essa nova geração só trabalha por uma causa. Ele já arrumou um problema para ele. Entendeu? Porque ele vai ficar... Por que é a geração mais frustrada que existe na humanidade hoje? Por isso. E ansiosa. Então, olha só, o cara tem que ser feliz a qualquer custo, né? Ele tem que ser feliz, ele tem que ter uma causa, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter uma missão, ele tem que trabalhar numa empresa que o reconhece o tempo inteiro. Tem que ter equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu não acredito em equilíbrio também. E ele tem que ter um reconhecimento o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque se ele não tiver reconhecimento, ele não é feliz. Então a gente volta de novo à estaca zero. Aonde mora a felicidade? Aonde mora?
A felicidade. A felicidade mora dentro da gente. E ela só existe no momento em que você conversa internamente com as suas emoções. Então, talvez as empresas deveriam, ao invés de fazer todas essas coisas que a gente viu sendo envelopadas, Exatamente. elas deveriam estimular com que as pessoas se conheçam, se cuidem, né, nesses aspectos todos de família, saúde, etc., que você trouxe pra gente, para que então elas possam retribuir e se complementarem com as coisas externas para que elas sejam felizes. O trabalho é um complemento da vida, só isso. Só isso. Uma vez eu me lembro, tem muito tempo isso, eu fui comprar um queijo canastra na Canastra. Né? Para quem não sabe, gente, Canastra é um lugar maravilhoso de Minas Gerais, tá? Eu não sabia, inclusive, apesar de ser de Minas. E o nosso queijo Canastra é o melhor do planeta. Isso eu sabia. Né? Já Sim. ganhou, inclusive, na França. Os 3 melhores queijos. Bom, eu adoro Minas Gerais. E eu fui conhecer o queijo, uma produção de um queijo, na Canastra. Então, lá fui eu para Canastra. E aí conheci uma família, que é uma família que hoje ela acabou ficando conhecida, mas o pai e a mãe continuam vivendo da mesma maneira, tá? A neta é que colocou esse queijo pro planeta. E eu conversando com ele, como curiosa que sou, né? A minha base de conhecimento, né? Eu me formei, a primeira coisa que eu estudei na minha vida foi o jornalismo. Não foi a primeira coisa não, mas o jornalismo é uma base importante para mim. Então eu pergunto muito. E eu sou muito curiosa sobre tudo. E sobre humanos, então, assim, eu posso ficar horas te ouvindo e vou ficar maravilhada a cada frase que você me disser. E eu conversando com esse cara, esse senhorzinho, ele não tinha celular, ele tinha Lá em Canastra. Lá na Canastra. Ele não tinha celular, ele tinha um carrinho bem velhinho assim, um Fusca bem velhinho, que na verdade a necessidade do carro era só ele transportar o queijo de um lado para o outro, e morava nessa fazenda. E toda vez que ele tinha um problema, ele subia o morro, ficava sentado olhando aquela paisagem linda, 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 e voltava com o problema resolvido. A vida dele era isso. Ele acordava de manhã, ele cuidava do sítio, ele cuidava dos filhos, da esposa, dos animais, da produção do queijo. E 90 e tantos anos. Não estou dizendo que todo mundo consegue viver dessa forma, ou da forma que eu vivo, por exemplo. Né? Mas por que isso não pode ser felicidade? E por que tem que ser feliz no trabalho? O trabalho desse cara, na verdade, era vender o queijo e receber um dinheiro pelo queijo que ele vendeu. Quando você tem uma troca comercial, você é trabalho. Se não tem troca, ou é amizade, ou é voluntário, ou é qualquer coisa. Mas trabalho significa que você é remunerado por isso. Ok. É um job. Ele passava o dia inteiro fazendo queijo? 24 horas por 7 fazendo queijo? Não. No entanto, ele estava cansado, ou precisando resolver alguma coisa, ele subia o morro. Ele ia descansar, olhar a natureza e descia com o problema resolvido. O problema dele é diferente do nosso? Não. Os dramas da humanidade são os mesmos. Ou ele estava com um problema na família, ou ele estava com um problema de saúde, ou ele estava com um problema no próprio trabalho. Você entende? Que é uma das dimensões. Uma das dimensões, ou nos relacionamentos. A nossa vida são dimensões experienciais. Nós somos uma experiência humana. Pegar essa experiência humana e transformar, envelopar para propósitos corporativos é um delírio. É um delírio. E se a gente conseguir olhar para isso com carinho, com cuidado, nós fazemos dinheiro. Eu nunca fiquei sem dinheiro em toda a minha vida. E eu sabia muito bem aquilo que estava me fazendo mal. E eu plantei para poder viver desta forma que eu vivo hoje. Porque eu fui fazendo escolhas. Mas a gente só faz escolhas se a gente tem autonomia emocional. E a escolha não é, você não pode fazer isso comigo. É, eu não quero fazer isso comigo. Porque quando a gente terceiriza, que é isso que eu vejo, né, tanta coisa, tanta novidade no RH, tanta novidade não sei aonde, os nomes só vão mudando.
A geração isso, geração aquilo outro. Acho tudo uma maravilha. Eu sou estudiosa, adoro estudar. Cada vez que aparece uma coisa, eu falo, deixa eu estudar sobre isso. E o mundo Bunny, o mundo Então, VUCA? o mundo VUCA. Que angústia que eu tenho desses nomes, gente. Então, mas são vários nomes. É necessário envelopar para fazer as tribos. Se eu falar de uma forma mais sutil, às vezes, no mundo corporativo, como eles me achavam, hoje eles não acham mais, mas me achavam um bicho grilo. Então, eu tinha que trazer alguns contextos, algumas coisas que eles conheciam para eles ouvirem o que eu estava dando importância naquele momento. Para se reconhecerem naquela fala. Para se reconhecerem naquela fala. Entende? Então, isso também é um jogo de tribos. É assim que as tribos se conhecem, né? Apesar de a vida inteira trabalhar no corporativo. Eu atendo executivos há 25 anos. Principalmente C-level. Eles me escutam e me contratam para escutar, para trocar ideias, né? Isso não impede que eu continue tendo a vida que eu escolhi. Porque esse é o que eu tenho vontade de fazer. Eu planto, eu colho, eu como, eu vivo da minha casa. Ela foi construída realmente para ser esse ambiente onde eu possa produzir muito. Eu escrevi 5 livros na pandemia. Então, eu sou uma pessoa de alta produtividade. É isso que eu ia falar, né? Quando você estava falando de alta performance. E de alta tecnologia. Quando você estava falando de alta performance, minha dúvida foi exatamente essa, né? O problema não é a alta performance. O problema é como é que a gente está envelopando a alta performance, né? Porque, na verdade, a gente tem que falar de produtividade. Entendi. E para falar de produtividade, a gente tem que falar de biologia, a gente tem que falar de ciência, a gente tem que falar de neuros, todas as neuras, a gente tem que falar de emoção e a gente tem que falar do que a gente produz a partir disso. É tão simples. Olha um filme simplinho de passar na cabeça de quem está ouvindo a gente agora. A pessoa acorda de manhã. Ela põe o pé no chão com pressa. Ela está com pressa porque ela já acordou atrasada, ela já bateu no telefone 2 vezes para desligar o despertador. Ela dorme com o despertador, o celular do lado da cama, emitindo um grau altíssimo de radiação. Ela já não dorme bem por causa disso. O relógio biológico não funciona bem por causa disso. Muito provavelmente ela ficou no feed até dar sono. E isso, essa tela azul, que domina o nosso planeta hoje, faz com que o nosso relógio biológico entenda que é dia e não noite. E a gente precisa que ele produza tanto o cortisol, quanto a neuroadrenalina, quanto a ocitocina, produz a melatonina... Para descansar. Para dormir. Os nossos órgãos, eles não param, mas eles descansam. Eles não param, né? Mas eles descansam. Eles diminuem o ritmo de trabalho. Eles descansam. Aí você inverte o seu relógio biológico, então ele fica achando que é dia e você está acordado enquanto você está de olho fechado. O maior número de ansiosos, de pessoas que dependem de remédio para dormir, de depressão, de pessoas insones, é hoje. O Brasil é um dos maiores produtores de pessoas deprimidas. Aí as pessoas acordam de manhã e não dormiu, ela vai acorda de manhã, obrigatoriamente às 5 horas da manhã, porque dizem que é chique acordar às 5 horas da manhã, e ela não combina com isso, aí depois ela tem que ler 10 páginas do livro, que disseram também que isso é muito importante, ler pelo menos 10 páginas de um livro, ou escutar 12 minutos de um audiolivro, aí depois ela tem que fazer exercício físico, tem que tomar um shot de qualquer coisa que eu não sei qual é, aí depois que ela faz, né, isso na hora que ela tira o pé da cama. Ela tem que ser muito feliz e muito produtiva, tem que ter um propósito. Aí ela, se for uma mulher, ela ainda tem filhos e um marido. Então ela tem jornada tripla, quádrupla até. Se for um cara, ele pode ser casado também, ele pode ter filhos e pode ter uma esposa e às vezes é infeliz com ela e arruma um monte de confusão ainda além disso. Essa pessoa sai de casa para ser feliz? Não, ela sai de casa para cumprir as metas que ela colocou na diaba da agenda dela e que em nenhum momento tem pausa. Não tem pausa, não tem alegria, não tem descanso, não tem uma boa alimentação, ela vai comer qualquer coisa. Que der para comer nessa agenda. Nessa agenda. Ela vai fazer uma reunião atrás da outra, porque eu não sei também por que as pessoas imaginam que reunião resolve coisas. Ainda, uma reunião podia ser um e-mail tranquilamente, uma reunião podia ser offline tranquilamente, não tinha que ser online olhando para a cara da pessoa no Zoom, que aliás, muita coisa importante sobre isso depois. Então, assim,
essa pessoa, olha essa pessoa que acabou de acordar que eu te contei agora. Isso só na hora de acordar, né? Só... Ela tem capacidade de ser feliz? Ela vai pegar 3 horas de trânsito para chegar no trabalho. Se ela faz um trabalho híbrido, se ela pode ter meio home office, meio presencial, esse home office, ao invés de ser home office para realmente essa pessoa produzir mais, porque está perto dos filhos, não foi estruturado para isso. Então a pessoa tem reunião de 8 da manhã às 8 da noite, de hora em hora, sem tempo de sair, tirar a bunda da cadeira. Qual o sentido? Você entende? Agora me fala quantas pessoas que eu estou te contando aqui que são iguais a essa que eu estou te falando. Agora me pergunta se essas pessoas sabem o que é felicidade. Não, elas compraram a ideia de que ser feliz é trabalhar naquele lugar e fazer isso que um monte de guru de produtividade, de alegria e de felicidade está vendendo por aí. E é por Por isso... favor, vocês nunca me chamem de guru, porque eu não tenho a capacidade de ser guru. E é por isso que, muito provavelmente, ao final do dia, ela deita na cama e se sente completamente vazia e angustiada. E frustrada, Porque ela claro não que não deu entende certo. que ela fez tudo que Ao disseram. Não, tudo que disseram que era para a felicidade, tudo que disseram que era para alta performance, e mesmo assim ela não se sente nesse caminho. Não. Eu tenho um negócio chamado agenda milimétrica. Eu apelidei o nome dela de agenda milimétrica porque ela é um saco. Ela é milimetricamente calculada para você aprender como é que o seu corpo funciona. A primeira coisa que eu falo para qualquer pessoa, você tem uma agenda Google, qualquer agenda que você tiver, começa pelas pausas. Horário do almoço, horário da meditação. A cada hora você pare 1 minuto para ter uma respiração plena. É a base de qualquer meditação. O seu horário de exercício. O horário que você pode compartilhar com a sua família. Se é home office, almoçar todos juntos. Se tem um bebê, colocar o seu filho para dormir, enfim. Comece a sua agenda por isso. Aí depois você vai preencher a sua agenda com aquilo que é o seu trabalho. Remunerado. Quando você trabalha, você ganha para isso. A frustração não está em ganhar milhões. É tão básico. Eu quero ser remunerado pelo meu trabalho. Quando você começa a botar muita coisa nessa remuneração, é o disfarce. Não, mas você tem plano de saúde, mas você tem não sei o quê. Pô, você trabalha em tal lugar, você é reconhecido porque trabalha em tal lugar, você não sei o quê, não sei o quê. Já é o disfarce. Volta de novo. Por que as pessoas falam tanto de ancestralidade hoje? Tá? E eu acho que tem um movimento, sim, de pessoas muito mais jovens, que podem conversar com a gente, tá? Etarismo tá nisso, de achar que vocês estão novos, sabendo de tudo. Não é assim, não. Isso que vocês estão achando bonito já foi feito 5.000 anos antes de Cristo. Só acorda. Então, quando a gente olha para a ancestralidade, a gente entende como a humanidade vivia. Eu não estou dizendo, no meu tempo era melhor, ou no tempo deles era melhor. Mas não. Mas vamos entender como nós funcionamos na nossa ancestralidade. Porque isso não mudou. Nós temos um desenvolvimento do cérebro em muitos aspectos do nosso comportamento. Temos, mas nós somos uma máquina de milhares de anos que não mudou. A nossa estrutura é a mesma, tá? Nossa estrutura cerebral é a mesma. É um software novo rodando no hardware antigo. Dá pau. Tem hora que... entendeu? Agora, para entender tudo isso, tem que reconhecer tudo isso também. E não é guerreando, gente. Não é botando o dedo no nariz e culpando. Esses caras querem explorar a gente. Cara, a história da humanidade não é essa. Vamos combinar que você está trabalhando para ganhar dinheiro. Faça um número pelo qual você quer e procure fazer esse número. Entende? As relações de trabalho, elas precisam ser claras. Num lugar onde a relação é clara, a produtividade é maior. Perfeito. No lugar onde tem compartilhamento de ideias, a produtividade é maior. No lugar onde tem saúde, a produtividade é maior. A produtividade cresce 70% em lugares colaborativos. Agora, só há colaboração se tem pensamento crítico, se tem respeito. Agora, isso não é felicidade, você está entendendo? Isso é o trabalho... Começando a entender. Isso é o trabalho sendo reconhecido do que ele tem que ser mesmo. Nós não estamos mais na escravidão.
O trabalho tem que ser isso. Isso não é plus. Ele é isso e você é remunerado para isso. E você faz essa escolha. Agora, você escolher, eu quero esse trabalho, uma causa, ser feliz, depositar tudo isso no seu empregador, você está enganado. O seu hobby pode ser esse caminho. Não coloca tudo no trabalho. Senão você é o trabalho. E você não é o trabalho. Aí você vai ficar frustrado. Aí quando veio um home office, a pessoa fala, então tá, então home office, olha que maravilha, agora eu vou ficar com a minha família. Mas nem tinha o hábito de ficar com a família. Fora das famílias disfuncionais. E tava falando esses dias, eu vi uma pesquisa dizendo que, não lembro exatamente o número, qual era a questão, mas era um número muito absurdo de divórcios em 2021, né? Uhum. Ou seja, você teve que ficar com a família E descobriu que não e queria. descobriu que não queria estar com ela. É. Como outras pessoas acabaram casando também. Tem um índice muito grande de casamento, porque eram namorados em bairros muito longes, não podiam sair, resolveram morar juntos e se casaram. Eu sou fruto da pandemia. Esse é fruto da pandemia. Somos. Então, isso também aconteceu. Então, assim, teve muita coisa. Sempre tem, gente. Não existe uma coisa que é ruim. Onde acontece uma coisa, acontece a outra também. Nós somos duais. Nós somos luz e sombra, nós somos bom e ruim. Todos, Então, sem exceção. sem exceção. Se alguém disser para você que é a pureza em pessoa, fuja. Se alguém disser para você que não tem medo de nada, fuja. Que nunca sentiu raiva de ninguém, fuja. Que nunca teve um problema com alguém, fuja. Porque essa pessoa está mentindo ou ela é esquizofrênica. Nem o Dalai Lama não sente raiva. A diferença é o que fazer com isso e quanto tempo ela dura. inteligência emocional. Mais ainda que isso, autorregulação emocional. A inteligência emocional é você saber que ela tem, e aí você desenvolve algumas ferramentas que todo mundo envelopa. O coitado do Goleman que criou isso no final da década de 80 é lembrado hoje como se fosse o suprassumo da humanidade. Porém, a gente já fala isso há mais de 20 anos. Inteligência emocional. Mas por que isso volta? Né? Olha que bonito isso. Por que isso volta? Porque os nossos dramas são os mesmos. E a gente precisa entender as emoções. Então, soft skills. Vamos agora botar os nomes todo bonitinho. Soft skills não foi uma criação do corporativo. Foi um nome bonitinho em inglês para ficar em paralelo a hard skills, que todo certificado tem. Ponto. Mas o que eles querem dizer é: vamos descobrir as nossas emoções. Mas para não falar, eu quero saber sobre as suas emoções, ele falou, eu quero saber se você tem soft skills. Aí a pessoa responde. Verdade. Certo? Vamos envelopar para os ambientes corporativos. Respeitarem, aceitarem. Mas a real é essa. Vamos falar de emoções. E quando a gente começa a fazer isso, para a gente ser de fato, é igual natação. Se você ler um livro de natação e cair na piscina, você afoga. Agora, Verdade. se você aprender a nadar e dar abraçada, você sai do outro lado. Inteligência emocional é a mesma coisa. Você pode fazer o meu curso, qualquer curso, que aliás o meu curso tem 10 mil alunos. Qualquer curso que você quiser fazer. Se você não praticar, vai falar que o meu curso é uma porcaria. Vai falar que a equação é uma merda, não funciona pra nada, uma porcaria, que é uma doida que inventou uma calculadora. Outro dia uma pessoa falou assim pra mim, eu fiz a calculadora, porque é uma calculadora mesmo, saiu o meu número e não aconteceu mais nada. Eu falei, eu acredito que não aconteceu mesmo. É isso. Porque se você não praticar cada aquilo que você prometeu pra você mesmo, quem sou eu? Eu só tô te dando um caminho, mas eu não posso caminhar pra você. Uma ferramenta, né? Só isso. E uma ferramenta divertida, que eu achei que fosse interessante, porque eu queria saber quanto valia a minha vida. E eu não queria chegar na beira da morte e me arrepender dessas 6 coisas que todo diabo de humano se arrepende. Foi só essa. E fiquei de 2014 até hoje, não vou parar, descobrindo como que a gente pode criar mecanismos de ser pleno. Trabalhando, ganhando dinheiro, sendo presidente se quiser, sendo quejeiro se quiser, sendo Uber se quiser. Mas sabendo das consequências das escolhas, porque elas são emocionais. Então, se o Dalai Lama sente raiva, qual é a reação do Dalai Lama? É te mandar merda? É falar um monte de porcaria? É te agredir? Não é. O que o Dalai Lama faz? Ele autorregula a emoção dele
Ele tem lá dentro da cabeça dele uma varanda linda, com um pôr do sol maravilhoso. Ele vai conversar sobre isso no momento que ele pode falar sobre isso sem ter nenhum estresse. A diferença dele para nós é que isso dura para ele 1 segundo. Né? A raiva dura 1 minuto. Depois desse 1 minuto, ela não existe mais. É sua escolha continuar com raiva. Pesquisa, né? Só isso. É 1 minuto. Comprovado. 1 minuto é a emoção que dura mais tempo. Ah, é? É a raiva. Ela dura 1 minuto. Depois disso é o período refratário dela. O período refratário dela é a escolha que você fez. Claro, o Dalai Lama ele escolhe ficar assim por 1 segundo. Nós, que estamos em desenvolvimento, demoramos um pouquinho mais. Mas quanto mais você desenvolve essa autorregulação, mais você reage bem às grandes frustrações e às grandes coisas que te trazem raiva na vida. Porque ela é inata. Você nasce com ela. Se alguém te disser que não tem raiva, ele não é humano. Ou é um esquizofrênico, ou ele é um jacaré. Mas humano ele não é. E aí, quando a gente tem essa consciência, você aceita que a inteligência emocional, ela é só uma ferramentinha para que você seja um cara extraordinário. Uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe amar, uma pessoa que sabe trocar. Você pensa, uma pessoa faz uma coisa muito ruim para você, mas você consegue olhar no olho dela e falar, eu preciso de respirar um pouquinho. E a gente já conversa. Isso é dignidade. Tem outros mecanismos? Tem comunicação não violenta, tem comunicação pacífica, tem mediação de conflito. São os envelopamentos. Úteis também, né? Extremamente, são as ferramentas. Igual a gente tem a ferramenta de escrever e ler, a gente tem as ferramentas que se aprofundam em cada coisa. Mas o básico do básico do básico do básico, que é ser humano, essa habilidade humana, é a habilidade de estar com diferentes, de trocar entre tribos, de reconhecer quem somos. É um trabalho para a vida inteira. Porque o planeta não está ajudando. Você quer ser você, o cara fala que você tem que vestir um terno e você está na praia vendendo água de coco para parecer que você, né? Você tem que estar com uma roupona bonitona. Entende? Então, esses são a gente está vivendo de estereótipos. O estereótipo é do Instagram, é o estereótipo de quem tem dinheiro, é o estereótipo do estilo de vida. Do poder, né? Do poder, que são os relógios, que a gente está falando lá da época de 24/7. O poder do relógio surgiu lá. Quem tinha relógio tinha muito dinheiro e pagava para alguém para trabalhar. Foi assim que começou a contradição e uma narrativa que não faz mais sentido hoje e que ela já morreu, porque outras coisas já foram provadas no lugar. Entende? Então, assim, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando só de uma ferramenta de ter habilidades que a gente possa trocar com a humanidade. A vida é experienciar o todo. O trabalho é uma pequena parte. Olha que interessante. Faz uma conta. Se você fica 8 horas no trabalho, você tem um filho, quanto de vida você tem com ele? E às vezes, dependendo quando você chega, ele tá dormindo, né? É. Ainda tem isso. Eu não tô querendo culpar nenhuma mãe, nenhum pai. Eu tô querendo fazer uma avaliação da importância do trabalho. Por que a gente não pode dar um passinho atrás para ter independência financeira sem perder a vida? Distribuir isso de uma forma mais justa, né? Porque, afinal de contas, são 5, né, dimensões. E o trabalho é uma delas, são 6 dimensões. E o trabalho é uma delas. Como é que a gente pode redistribuir esses dias, né? Isso, sabe? Eu tenho uma ferramenta que eu criei que chama Drive. E eu faço esse Drive com as pessoas, elas ficam chocadas. Quanto de porcentagem elas colocam em algo que não vai dar nada em troca, a não ser o dinheiro mesmo. E que não compra o tempo perdido de não ver o filho andar, não ver o filho falar, o tempo perdido de brincadeira, de risada, o tempo perdido de não poder viajar e descer uma montanha descalço, em mergulhar, em olhar a sua mulher por mais tempo, se for casado. Tudo que é formatado e que criou-se realmente é quase instituição, entende? Assim, você ser feliz virou uma instituição. Você conquistar essa tal felicidade.
Faz o contrário, conquista esta tal felicidade interna. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre. Você vai ficar livre para ter inteligência emocional. Você vai ficar livre para escolher com quem você conviver. Você vai ficar livre para escolher no que você tem que trabalhar. O quanto você quer ganhar. Porque é tudo uma questão de parâmetros também. Entende? Ninguém sabe quanto eu ganho. Mas eu, por exemplo, não tenho carro. A pessoa pode falar, coitada, ela não tem dinheiro, ela não tem carro. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Você tá precisando de ajuda, não sei o quê. Referência, né? As pessoas têm umas referências, uns parâmetros muito essas referências né? é que a gente precisa reconsiderar. A felicidade, ela é uma construção cotidiana. Ela é uma construção diária. E essa é uma habilidade humana. Isso são habilidades humanas. E a gente pode adquirir isso através da tecnologia? Certeza. Porque é um lugar onde a gente pode distribuir essa ideia e que chega mais rápido. Mas quem escolhe ouvir isso é você. Porque o seu feed quem manda é você. Se a sua vida tá ruim, olha pro seu feed. Porque o seu feed provavelmente tá dizendo um monte de coisa que tá te causando frustração ou você tá escolhendo. Sim. Sabe uma coisa interessante que a ciência vem trazendo e a gente pode usar a tecnologia para isso? Eu uso a tecnologia, eu sou tecnológica. Eu acho que deve ser um problema de família. O meu pai é extremamente tecnológico e tem 87 anos. Totalmente tecnológico. Então a gente é uma família tecnológica. A gente usa a favor da gente. Eu não pego nisso aqui depois das 18 horas. Eu trabalho com isso. Ele não é minha vida. Isso aqui é uma ferramenta de trabalho, como antigamente foi a máquina de escrever. Ponto. Só que isso aqui me dá muito mais coisa para eu fazer. Mais rapidez. Existe hoje uma distorção de imagem por causa do Zoom. As pessoas ficam tantas horas na frente do Zoom ou na frente de alguma tecnologia olhando para si mesma e se comparando com outros rostos, que hoje existe uma distorção no ambiente de cirurgia plástica, que as pessoas querem fazer os seus rostos como são os aplicativos ou como são o rosto do Zoom. Porque ela fica se olhando tanto, ela começa, o meu nariz, o meu queixo, não sei o quê. Isso já virou quase que uma distrofia. Então, existe hoje um trabalho profundo com os cirurgiões plásticos, eles que começaram com essa onda, de estudar emocionalmente como essa pessoa está, pela autoexposição. Antes de aceitar aquele trabalho, Sim, né? Pela autoexposição, que chama-se distorção do Zoom. Entendi. Entende? Então, assim, você escolhe o que você quer fazer com a tecnologia até certo ponto, porque a gente não tem livre-arbítrio, né? A gente não tem livre-arbítrio. Nosso corpo, né, ele decide de 7 a 12 segundos antes da gente tomar uma decisão, ele já decidiu. Mas se você tem autoconhecimento, se você tem autoconsciência, se você tem autorregulação emocional, você interfere nisso. Agora, se você não tem, você é pau mandado. Do seu próprio corpo. Do seu próprio corpo. E não é, na verdade, do seu próprio corpo, né? É da facilidade que o cérebro viu de uma repetição que você já fez. O cérebro, ele tem muitas funções. Muitas. Mais de 35 mil decisões por minuto. Como que ele vai decidir de fato se você vai ficar navegando naquele feed ou não vai? Ele vai pegar o que você já sempre fez. Ele vai por hábito. Se você tem péssimos hábitos, ele vai repetir péssimos hábitos. Se você tem ótimos hábitos, ele vai repetir ótimos hábitos. Porque é o mais fácil para ele. Quanto tempo para o nosso cérebro entender que aquele hábito não é mais um hábito? 3 meses. 3 meses? Porque tem o poder do hábito, né? 21 dias. 21 dias é o início de uma mudança de hábito. Em 21 dias você começa o início dela. Para incorporar mesmo. Para incorporar são 3 meses. Entendi. Aí em 3 meses você realmente consegue virar tudo. Entendi. Flávia, a gente precisa encerrar. Nós já estamos aí no dobro do nosso tempo, mas eu não consigo parar de te ouvir. Eu queria um café, um snack, alguma coisa pra gente continuar por mais 3 horas, mas não posso, né? E eu queria encerrar com uma pergunta que eu acho que é muito importante, porque eu vejo tudo que a gente disse aqui sendo um grande desafio, especialmente para as lideranças, né? Eu me lembro há um tempo atrás, e às vezes eu conto essa história quando eu era RH ainda, então isso tem pelo menos aí uns 8 anos, 9,
Eu lembro da sala, da pessoa, eu fechando a porta e ela falando, Jéssica, mas eu não consigo perguntar como a pessoa tá. Porque isso pra mim é uma coisa muito pessoal, eu entrar na vida dela. Eu quero saber o horário que ela chegou, a hora que ela sai e o que a gente combina e faz aqui nas nossas 8 horas de trabalho. Naquela época, de alguma maneira, eu já era muito sensível a isso e fui tentando ir para um lado contrário. Mas quando eu olho para a humanidade, para todos os problemas que a gente tem hoje com a liderança, que para mim é um dos grandes problemas corporativos, são pessoas que não sabem lidar nem com si próprias, né, para tentar identificar todas as questões que a gente falou aqui, muito menos para liderar e conseguir conduzir as emoções do seu próprio time, né? Então, o que você pode dizer para quem está nos ouvindo e é liderança, ou para quem está nos ouvindo é RH e ajuda a liderança a se desenvolver, para que elas se tornem lideranças melhores? O futuro da liderança são os líderes emocionais. Os líderes emocionais são as pessoas que percebem as suas próprias emoções e, portanto, eles percebem as emoções dos outros. Inclusive, eu fiz agora um reality show sobre isso. Liderança emocional. Chama Sem Barreiras. E ele tá no ar? Como é que tá isso? Tá, ele tá no ar. Por que a liderança emocional ela é primordial? Porque nós somos emocionais. Existe uma confusão muito grande entre o que é ser indivíduo e o que é a individualidade e o egoísmo. Nós somos indivíduos. A individualidade não significa ser egoísta. Mas existe uma confusão hoje. E nós estamos nos tornando pessoas egoístas em nome da individualidade. Quando um líder fala, eu não consigo perguntar sobre o que ela está sentindo, porque isso eu acho parece que... individualidade. Mas não é. Isso é egoísmo. Porque o que me interessa mesmo é o quanto você produziu. Mas numa fala muito simpática, as pessoas colocam o que elas são, de verdade. E se nós formos empáticos, a gente realmente vai criar boas relações. E se os números provam que empresas e pessoas colaborativas aumentam o lucro em 70%, para ser colaborativo, você precisa ser emocional. E só para lembrar, nós somos só 2% racional. Então, meu amor, você não é a última bolacha do pacote e você não é racional. Você é emocional como todas as pessoas que trabalham com você. Que é o que você falou no começo, né? Nós somos seres emocionais com uma necessidade fortíssima de sermos racionais. Ou de achar que somos, né? Agora, dentro desses 2%, nós temos essa capacidade de sermos líderes emocionais, que a partir do entendimento do outro, criar uma onda enorme, inclusive de lucratividade para onde a gente trabalha. Porque quando você reconhece, quando você se reconhece, você reconhece o outro. E existe uma diferença, né? Aprendi recentemente, há muito tempo eu li um livro sobre isso, havia esquecido e agora eu resgatei, entre empatia e compaixão, né? Exatamente. Nós estamos na era da compaixão. A revolução da compaixão é que vai fazer com que o mundo prospere. Que significa que precisamos olhar uns para os outros. E agir diante disso, né? Trocar emoções. Quando a gente troca emoção, a gente tem profundidade de experiência. A gente não tem profundidade de experiência quando você compra um carro de R$1 milhão. Você comprou um carro de R$1 milhão e aí você dirige o carro durante 3, 4 dias, 5 dias. Acabou a graça. Acabou a graça. Porque tudo, né? Exatamente. A felicidade, ela foi comprada naquele momento, que é essa felicidade que nós estamos conversando aqui, que é a felicidade vendida hoje. É temporal, né? Ela é muito temporal. E nós somos seres que temos a necessidade de experienciar a vida. Esse resgate da experiência do cliente, UX, né? A experiência de navegação, etc. Isso está no core da nossa biologia. Nós somos experienciais. E sempre fomos, não é nada novo. Não tem nada de né? novo. Agora a gente só tá deixando com que isso prospere, Viu, né? bebê genial. A gente só tá deixando com que isso de fato se manifeste, né? Porque o ambiente corporativo não dava esse espaço. Não. Então, assim, os líderes emocionais são os caras que têm compaixão, que têm colaboração e que sentem de verdade a necessidade do outro. Perfeito. Ninguém te deixa na mão se você é colaborativo.
Agora, se só pede, todo mundo cansa. Qualquer relação. Inclusive, a relação corporativa. Muito bom. Passa uma mensagem final para a liderança. Passa pra gente. Olha aqui para mim. Nos meus olhos. Ser líder é ser gente. Seu currículo, às vezes, não vai valer muita coisa. Mas seu coração, cara, você nunca vai ser esquecido. É igual aquela professora que fez diferença na vida da gente. É aquele colega que fez diferença na vida da gente. Aquela pessoa que, de alguma maneira, impactou uma decisão. Ser líder é essa pessoa que impacta a gente. Que importa. Que Porque como gente, ele criou um impacto decisório na sua vida. Procure impactar as pessoas para que elas sejam realmente íntegras. Acho que ser líder é isso. É ser humano, ser gente e ser impactante. E isso, juntar tudo um pacotinho, é ter compaixão. Quero contar uma história muito rápida, que tem a ver com isso que você falou para a gente finalizar, sobre o mestre Ivo. O mestre Ivo, ele foi o mestre de uma construtora que eu trabalhei por 4 anos e meio. E eu fui um RH que rodava várias obras. E o resultado das obras, vamos dizer assim, 80% das outras era infinitamente pior do que a do mestre Ivo. E o que o mestre Ivo tinha? O mestre Ivo, ele era uma pessoa que tinha muita empatia, muita compaixão. Mesmo quando a pessoa errava e fazia coisa que não era para fazer, ele sabia falar, ele sabia conversar, ele entendia as pessoas. Ele, às vezes, se comprometia com a liderança dele para fazer pelos dele, porque quando ele precisasse daquelas pessoas, ele sabia que elas estariam lá. Ele era duro, ele é uma pessoa dura, né? Eu vou dizer logo mais como ele retornou para minha vida. Isso tem uns 8 anos, 9 também. Ele sabia ser duro e ele sabia ser amoroso ao mesmo tempo. E eu aprendi essa liderança com ele. Uhum. Eu acho que a liderança, quando... antes de você chamar atenção, de você dar uma bronca, de você falar alguma coisa mais dura, você tem que ter ganhado o coração do outro. Você tem que ter ganhado a admiração do outro. Porque ele sabe que ali você tá dando uma dura, mas quando você precisou ou quando você precisar, aquela mesma liderança vai estar do seu lado. E esse era o mestre Ivo. E aí a obra dele não tinha problemas trabalhistas. 0 problemas trabalhistas. É uma obra que era sempre entregue dentro do prazo. E a gente sabe qual que é né, como é obra. A gente já tem esse estigma, né, do como é uma obra, o tanto que ela atrasa e tudo mais. E era sempre muito impecável. E eu lembro que eu falei pro mestre Ivo há 8 anos atrás. Falei, mestre, o dia que eu tiver condição de construir a minha casa, é você quem vai construir ela para mim. Ele, pode deixar, Jéssica, você pode me ligar. E eu liguei pro mestre Ivo há 6 meses atrás, né? Depois de uns 5, 6 anos sem vê-lo, né? Porque me marcou, me ensinou a ser liderança, né? E me marcou como pessoa, como profissional, porque ele sabia fazer o que ele precisava. Então, acho que ser uma liderança emocional, né? Pode parecer uma tendência, mas eu costumo dizer que é o que nós, como pessoa, precisamos. Nós sempre precisamos disso. Sempre. A diferença é que a gente, como empresa, ou como liderança, ou como colega de trabalho, a gente não deixava isso se misturar. Uhum. Aquele clichêzão, deixa as suas emoções, deixa a sua vida separada. Pra fora. Existe. Quantas vezes? Aqui, ó, você não pode trazer os seus problemas familiares pra cá. Você tem que deixar ele lá fora. Quantas vezes eu ouvi e às vezes até reproduzi isso lá atrás, no início da minha trajetória. Que as coisas não poderiam se misturar. Então, acho que assim, um grande desafio, e a minha missão em 2022 é não falar só para RH, sabe, Flávia? É falar também para que as lideranças entendam o papel delas na vida de outras pessoas. Porque a responsabilidade é muito maior quando você senta nessa cadeira. Muito maior. Porque uma coisa é quando você está vivendo a sua vida ali, para você, a sua carreira, a sua trajetória, naturalmente isso impacta todo mundo que está ao redor, isso é inevitável, né? Mas quando você é liderança principalmente aí executivos e executivas de empresas de 10 mil, 100 mil pessoas, né? Que tá pelo mundo inteiro. Olha a quantidade de pessoas e famílias que você tá impactando. Exatamente. Então, se você não tiver um preparo emocional, um preparo técnico, se você não for uma pessoa que realmente tá ali não só para resultado, mas entende de pessoas, né? Você não tá fazendo só um papel corporativo, mas também um papel
poderia chamar de pessoal, emocional, para a sociedade, enfim. A gente pode chamar de várias coisas. Então, liderança é uma responsabilidade muito grande e RH é quem tá ali para ajudar a liderança a se desenvolver. Exatamente. Então, eu sempre falo, para tudo, quando eu vou falar sobre RH, se você quiser ter um resultado como RH, tenha a liderança do seu lado e prepará-la é o melhor caminho. Nós vamos, inclusive, criar aqui agora, para encerrar, o método Mestre Ivo. Pronto, deu nome ao Isso. método. O método Mestre Ivo é liderança emocional, pacífica, colaborativa. Para ter resultado. É isso. Pronto, vou dar nome. Ele vai morrer de orgulho. Flávia, muito, muito, muito obrigado por todos os aprendizados, assim. Nem sei se eu segui o roteiro, mas eu amei te ouvir, amei aprender. Eu não tenho dúvida de que quem tiver o ouvido, né, tiver uma escuta muito atenta, vai aprender, vai escutar de novo, vai tentar reverberar todo o conhecimento, como eu vou pegar várias coisas aqui para minha vida. Queria que você deixasse aí, para quem eventualmente quiser continuar te ouvindo, entendendo um pouco dos seus pensamentos, de tudo aquilo que você estuda e passa, como é que as pessoas te encontram ou podem te contactar para contratar, para os executivos, para palestra, entre outras coisas. Como que as pessoas te encontram? Tem o meu Insta, né, que é @FláviaLipe. E É você Lipe com 2 P's, né? LIPPI. No meu LinkedIn também é Flávia Lipe, também a minha carinha você vai ver logo. Tem o meu e-mail, que se quiser também é uma maneira que pode falar comigo, que é o contato @idhl.com.br, que é o mesmo site, né? idhl.org.br, porque nós somos uma organização. Perfeito. A partir disso, eu respondo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para as pessoas. Você se organiza para isso, né? Então, eu respondo, eu converso. Dos meus 10 mil alunos, eu ligo um por telefone. Para saber como eles estão, para saber que eles estão com alguma dificuldade em desenvolver a equação e que eu posso ajudar. Então, eu tenho tempo. Muito bom. Queria te deixar 2 presentes, Oba. tá? Esse primeiro presente é um cartãozinho da Swile, que é o nosso patrocinador, é um cartão de benefício, tem algum dinheirinho aqui para você gastar e entender da experiência. E um outro presente meu que é muito especial, que é essa canequinha do RH Cash, que diz: a minha história inspirou alguém, né? Eu não tenho dúvida que seja uma pessoa, 100 pessoas ou 1000 pessoas. Certamente a sua história inspirou muita gente. Muito obrigada. E a do Mestre Ivo, né? E a do Mestre Ivo, claro. O Mestre Ivo é o símbolo dessa caneca. É isso, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada, né? Aqui a gente tá encerrando o nosso podcast, na verdade, uma temporada do nosso podcast. Já já a gente tá de volta. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, fica à vontade para se inscrever e ser notificado logo que a gente retornar aqui ao canal. Eu tô também nas redes sociais, no Instagram, com a @JessicaMartins, _RH_, quase que eu esqueço. E troco aqui o meu arroba. No LinkedIn também, como Jéssica Martins, fica à vontade para me contactar, para a gente ter muitas outras trocas. Eu espero estar aqui em breve de volta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.